não aguento mais sofrer. Minha vida parece que é um sofrimento atrás do outro, não sei mais o que fazer. Essa frase soa familiar para você? Então fica aqui que esse vídeo eu vou te dar umas dicas de como aliviar o sofrimento e como melhorar a vida. Eu sou Lorena Guarnieri, sou terapeuta e gosto de fazer esses vídeos dando essas dicas importantes. Estava eu lendo esse livro aqui, Encontre a Sua Verdade do Osho. Na verdade eu já tô lendo ele faz um tempo, aí de vez em quando eu pego e leio. E aí eu vou ler para vocês o texto porque eu achei fantástico e não dá nem para tentar explicar, preciso ler para vocês entenderem mesmo. O sofrimento é uma nuvem que encobre nosso céu interior. Estamos tão ligados ao sofrimento e nos ocupamos tanto dele que nos esquecemos completamente do que se oculta atrás das nuvens. Nós nos esquecemos do que está além das nuvens, assim como as nuvens encobrem o sol. Deixem as nuvens encobrirem o sol. Que diferença isso faz para o sol? O sol perde a sua luz quando está encoberto por nuvens? Ficar encoberto pelas nuvens faz alguma diferença para o sol? Faz alguma diferença para a natureza do sol? Mas se o sol tivesse mente e consciência de si, sentiria medo e começaria a dizer: "Oh, estou morrendo, as nuvens me encobriram. O que posso fazer para me livrar delas?" Aí o sol teria problemas. Como pode o sol evitar as nuvens? Como pode lutar contra elas? E quanto mais ele luta contra as nuvens, mais quer se livrar delas, mais obcecado por elas ficará. Esquecerá que é o sol e contra quem está lutando? Contra nuvens. Mas se o sol olhar bem, descobrirá o seguinte: as nuvens estão lá em cima e eu estou aqui. Há uma grande distância entre mim e elas. E não importa quão próximas elas estejam de mim, a distância ainda será grande. A distância é sempre infinita. Cara, quando eu li isso, eu achei muito fantástico. E ele tá falando sobre o sofrimento, então nas páginas anteriores, né, ele vem falando ali sobre o sofrimento. Essa página é a página 106. Se vocês tiverem a oportunidade de ter esse livro, ele é muito bom. E ele fala que a gente fica o tempo inteiro olhando para o sofrimento e valorizando o sofrimento, que a gente esquece da gente. E esse exemplo do sol foi muito incrível. Porque assim, a gente percebe a diferença. Quando a nuvem encobre o sol, muda pra gente. Mas pro sol, o sol deixa de ser sol? Num dia nublado, o sol deixou de brilhar? O sol se apagou? O sol diminuiu? Não, é só a gente que não tá vendo, mas o sol continua lá, brilhando, forte, poderoso, potente. E ele compara isso, né? Que o sofrimento é isso na nossa vida. Ele tá longe da gente. Por mais que eu tô passando por uma situação terrível, que eu esteja doente, ou que tenha algum caso, doença na família, ou que eu esteja, problema financeiro, qualquer problema. Eu não sou aquilo. Mesmo que você esteja com câncer, você não é o câncer, você é você. E você tá passando por aquilo, aquilo não é você. Nossa, isso foi muito legal de pensar, tipo assim, o que a nuvem pode fazer para o sol? Ela apaga o brilho do sol para ele mesmo? Ele deixa de brilhar porque ela tá ali? Não. Ele continua brilhando, mas ela tá ali. E tá tudo bem, ele continua brilhando porque ele sabe que ele é o sol. E é legal a parte que ele fala, né, da consciência. Se o sol se preocupasse com as nuvens, ele ia ficar, e agora? O que eu vou fazer? A nuvem tá aqui me encobrindo. Então nunca se esqueça de quem é você. E de que você vai continuar sendo quem você é na sua essência. Independente da situação que você esteja vivendo. Você está passando por aquilo, você não é aquilo. E aí se você vai me falar assim, não sei quem eu sou. Não tenho essa certeza, não tenho essa autoestima toda. Como é que eu faço para encontrar isso? Lembre-se de onde você veio. A gente ganha força quando a gente olha para nossa origem e quando a gente recebe a vida que veio,
Quem é a nossa origem? Nossos pais, nossos avós, bisavós, toda a galera que veio antes da gente. Olha para eles e recebe deles a vida. Lorene, não conheço meus pais, sou adotado, meus pais eram ruins, meus avós, nananã. Tudo bem, a vida chegou para você deles. Recebe deles a vida. Isso vai fazer muito bem para você. Porque a força da vida tá aqui no nosso DNA. E mesmo que você tenha outros pais, no caso de pessoas adotadas, os seus pais biológicos que te colocaram no mundo, e se não fosse por eles, você não estava aqui. Você não precisa amar, você não precisa conviver. Você tem que entender que a vida chegou para você através deles. Então, olhe para sua origem, agradeça, perceba, receba deles essa vida. E aí você consegue entender e achar o sol dentro de você. E uma outra coisa importante que a gente pode pegar dessa mesma história é: você não precisa excluir ninguém para ser você e para continuar brilhando. Então, eu tenho um emprego ruim, ou eu tenho pais ruins, no seu ponto de vista, né? Você não precisa excluir essas pessoas da sua vida, você não precisa, porque cada exclusão vai gerar uma desordem ali. A gente que conhece a filosofia sistêmica sabe. Você não precisa excluir, tirar. Você continua sendo você. Do mesmo jeito que você passa pelo sofrimento, você passa pela doença, você passa pela desordem, você passa por várias coisas e continua sendo você. Então você não precisa, por exemplo, ser milionário para ser feliz. A gente vê tanta gente, e eu falo que isso é uma das coisas que mais mexe comigo, assim, por exemplo, quando eu vejo alguém que não tem uma perna, não tem um braço, ou tem uma deficiência grave e a pessoa tá lá correndo maratona, fazendo as coisas, eu falo, meu, que disposição a pessoa tem, né? E a gente aqui com tudo perfeito, reclamando. Então a gente não precisa excluir o problema, a situação. Tem algumas pessoas que a gente precisa excluir da vida, sim, mas excluir do convívio, né? É que eu falei, seus pais não são legais, se o convívio com eles não é bom, não precisa conviver com eles, mas também não queira tirar eles de dentro de você, que isso vai tirar você. Então você pode ser feliz, apesar do sofrimento, apesar das situações. Aquilo que você é não precisa ser atingido por isso. Claro que a gente sempre vai evoluir, a gente vai crescer, mas você não precisa perder o seu brilho pela diversidade de situações ou pelas dificuldades que você viver. Você não é o sofrimento, você é você. O sofrimento está lá, ele está longe. Ele não é você. E olhar para isso, entender isso, vai trazer uma clareza. Pode ser que seja difícil no começo da gente praticar isso, e tudo é um processo, né? Um aprendizado. Mas se a gente de fato entender que a gente é o sol e que nada que venha acontecer vai mudar aquilo que eu sou, quem eu sou, ou vai piorar, a gente fica mais forte, a gente entende, né? Que eu tô passando por essa situação, mas eu não sou ela. E aí, o que a gente fala muito na constelação é que a gente não pode mudar o que passou. Não tenho como voltar no passado e mudar a situação. Eu tenho como mudar o jeito que eu olho para aquela situação. E eu tenho como mudar como eu me posiciono perante aquilo que aconteceu. E isso é perceber que você é o sol. Aquilo aconteceu, ou aquela pessoa te feriu, ou aquela situação te machucou. Como que eu vou passar por isso? É como você vai se posicionar. Não precisa perder o seu brilho, deixar de ser o sol porque uma nuvem te encobriu, porque você passou por um trauma, porque alguém te feriu. Você pode ressignificar tudo isso e olhar isso com um novo olhar e talvez até aumentar o seu brilho depois disso. O seu tamanho como sol. É possível olhar, ter esse novo olhar. E isso é muito legal, que a gente percebe às vezes pessoas com aquilo
que a gente julga que quem tem isso tem que ser feliz, né? Pessoas com muito dinheiro, bons casamentos, bons filhos, aparentemente a vida perfeita, e mesmo assim a pessoa não é feliz. É porque é o jeito que ela olha, é o jeito que ela se posiciona, é o jeito que ela enxerga aquilo. E às vezes a gente vê pessoas com muito menos ou com quase nada felizes, curtindo, realizadas. Então é como você se enxerga como sol. Então seja o seu sol. Não precisa excluir nenhuma nuvem. Você pode viver com as nuvens. Não significa conviver com os problemas nem com as pessoas ruins, tá? Mas as coisas vão acontecer, as situações vão aparecer e é o seu olhar para aquilo, mudar o seu jeito de entender e de se posicionar e de se colocar naquilo que vai deixar você mais feliz, para que você não se torne o sofrimento ou a situação ou a doença. Seja você o sol, faça como o sol, continue brilhando, com nuvem, com chuva, nada disso muda o sol, ele continua lá e você pode ser o sol da sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like e encaminha ele para mais alguém que pode estar precisando ouvir essas palavras. Um super beijo e até o próximo vídeo.